Olá, sejam bem-vindos à reflexão dominical da palavra. Nesse dia 22 de fevereiro, primeiro domingo da Quaresma, Jesus nos mostra que a verdadeira força nasce da fidelidade a Deus nas pequenas escolhas. Na Quaresma, então, nós somos convidados a confiar mais, a viver da palavra e colocar o Senhor em primeiro lugar. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 4, versículos do 1 ao 11. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Mas está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos vivendo o primeiro domingo da Quaresma. Estamos num tempo em que vamos intensificar um pouco mais a nossa vida a partir dos valores, do jejum, da esmola e da oração. Esse texto, que a gente chama o texto da tentação de Jesus no deserto, ele vai iluminar então profundamente este caminho quaresmal. O texto narra a tentação de Jesus no deserto e ocupa um lugar estratégico na obra de Mateus. Logo após o batismo no Jordão, quando é proclamado filho amado, o Espírito conduz Jesus ao deserto. Não se trata de acaso, gente, nem desvio, mas de etapa necessária da missão. A identidade revelada publicamente será agora provada na solidão. Na tradição bíblica, o deserto é espaço de prova e revelação. Foi ali que Israel aprendeu, ou pelo menos, deveria ter aprendido a confiar em Deus. Mateus estabelece um paralelo claro. Como Israel viveu 40 anos no deserto, Jesus passa 40 dias e noites em jejum. O número 40 indica um tempo de preparação e purificação. Ao final desse tempo, Jesus sente fome, evidenciando sua humanidade. E é nessa fragilidade que a tentação se apresenta. Olhem só, o tentador,
ele vem sempre ao encontro de uma fragilidade humana. Então, a primeira tentação questiona a sua identidade. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Não é apenas sobre saciar a fome, mas usar o poder em benefício próprio, colocando a necessidade acima da obediência. E Jesus responde com o Deuteronômio: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a missão de Jesus será guiada pela escuta fiel da palavra. A segunda tentação acontece na parte mais alta do Templo de Jerusalém. O tentador cita novamente a Escritura e sugere que Jesus se lance para ser salvo pelos anjos. Trata-se aqui da sedução do espetáculo religioso e da manipulação de Deus. E Jesus, olhem só, ele responde novamente lá com o Antigo Testamento, com frases do Antigo Testamento: não tentarás o Senhor teu Deus. Essa confiança autêntica de Jesus não exige provas, nem força intervenções divinas. Na terceira tentação de um monte alto, são mostrados o quê? Todos os reinos do mundo. O tentador, ele oferece poder e glória em troca de uma atitude, a adoração. O tentador quer ser adorado por Jesus. E essa proposta de alcançar o domínio sem passar pela cruz, substituindo o quê? Deus pelo poder. E Jesus declara novamente, a partir do Antigo Testamento, ele cita a Escritura: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Gente, a fidelidade exclusiva a Deus define o caminho do Filho. As respostas de Jesus, retiradas, todas elas, da lei, tiradas do Antigo Testamento, do Deuteronômio, revelam que ele recapitula a história de Israel, permanecendo fiel onde o povo falhou. Onde o povo de Israel falhou, Jesus agora cita as Escrituras, recapitula a história. Então, ao final dessa conversa, do tentador com Jesus, no final disso, ele se afasta, o tentador se afasta e os anjos servem a Jesus. A vitória, ela não se dá pela força, mas pela perseverança na palavra. Gente, neste primeiro domingo da Quaresma, vamos assumir um propósito: aprender com Jesus no deserto que a conversão começa nas pequenas escolhas de cada dia. Queremos viver as 3 palavras, que essa Quaresma nos pede para viver, que é jejuar com sinceridade, rezar com confiança e praticar o bem com generosidade. Que nossas atitudes mostrem quem somos. Somos o quê? Filhos e filhas de Deus, decididos a viver da sua palavra, confiar nele de verdade e colocá-lo sempre em primeiro lugar, não dando espaço para o tentador, para aquele que vem nos fazer propostas inúteis,
que são apenas supérfluas, que nos levam ao externo e não naquilo que profundamente nos enraiza em Deus, na sua palavra. Gente, se vocês gostaram dessa reflexão, curtam e se inscrevam neste canal. Deixem ali o seu joinha. Que o Deus da esperança e do amor nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo, bom início de quaresma e um bom início de semana a todos.